Vocês estão felizes ainda? Amém ou não amém? Pode se assentar, irmão, fica à vontade. Que Deus abençoe sua vida. Continue abençoando, né? Quantos aqui são abençoados pelo Senhor Jesus? Pode glorificar a Deus por isso? Glória a Deus. Quero te convidar essa manhã a permanecer comigo. Vocês estão comigo? Está comigo? Diga amém. Quero te convidar a abrir a palavra do Senhor em Mateus 4, Evangelho segundo Mateus, Evangelho de Jesus. Vocês tenham paciência com a minha voz, irmão. Eu olhei com o Rogério ali, tem 8 meses que eu não ministro louvor. A gente ficou só na pregação, né, pastor? Aí a voz da gente não é acostumada. Nós não somos profissionais, né? A gente canta para Jesus. Amém? Quantos aqui louvam para Jesus? Aí a voz da gente fica meio assim, né? Tá bom, não vou forçar muito não. Vou falar bem calminho. Vocês querem que eu fale mais calmo? Amém? Todos encontraram Mateus 4? Irmão, ontem o Senhor Jesus tocou meu coração de uma forma muito profunda. Quero liberar uma palavra sobre nós, que o inferno, ele tem muitas probabilidades para você. Sabe o que acontece, irmão? Sabe o que o diabo faz? Como fez, vai fazer com Jesus aqui, que a gente vai ler? Ele fala assim, olha, tudo que você tem, tudo que eu tenho aqui, todo esse reino, vai ser seu, se você prostrado me adorares. Satanás falou isso para Jesus, e ele faz isso conosco também. Só que o diabo, ele sempre implica uma condição, e o céu não, irmão, o céu é a certeza. Jesus vira para nós e fala, vinde a mim os que estão cansados e oprimidos, eu os aliviarei. Você percebe uma diferença entre como o céu se comporta e como o inferno se comporta? O inferno é cheio de probabilidades para você, irmão, mas Deus é cheio de possibilidades. Deus sabe como fazer e Ele faz. Ele não depende de uma atitude. Satanás, irmão, ele precisa de ibope. Você precisa dar ibope para ele. Você precisa deixar com que ele te tente e te apresente várias bandejas, várias possibilidades. Mas o céu não. O céu te fala, é isso aqui que tem, é isso aí que é bom. E se você quiser, você pode. Não troque, irmão, as possibilidades com Deus, tudo aquilo que você pode alcançar com Deus, por aquilo que você provavelmente alcance com o inferno. Deus tem para você certeza. Você pode glorificar Ele por isso? Da mesma forma que Jesus foi tentado, nós também seremos. Seremos tentados, irmão, a atrair a nossa fé, a atrair a nossa igreja. Seremos tentados a atrair Jesus. Seremos tentados a atrair os nossos princípios, aquilo que a gente acredita, aquilo que a gente cresceu acreditando. Seremos tentados a atrair a nossa essência, a nossa humanidade. Até mesmo porque a palavra lá em Gênesis vai dizer que o Senhor formou o homem à sua imagem e semelhança. O pecado, irmão, é tudo que não há de imagem e semelhança de Deus em nós. E a própria palavra também nos diz que aquilo que faz divisão entre nós e o nosso Senhor são as nossas transgressões, são os nossos pecados. Nisso, o que a gente consegue entender? Que no momento que eu peco, eu não só estou indo contra a palavra de Deus, mas eu estou indo contra a minha essência. Quando eu erro, quando eu pratico uma transgressão, eu não só estou indo contra aquilo que Deus falou que era certo fazer, eu estou indo contra quem eu sou. Por isso, irmão, que eu já caminhei pelo mundo por um breve período de tempo. Eu falo breve porque eu não sei nem se eu tenho testemunho para contar. Deus me pegou que eu não consegui sair mais. Eu não sei nem se eu tenho um testemunho, mas um breve testemunho que eu tenho para falar, irmão, é que passava a noite acordado, em festas, bebendo,
fazia esse tipo de coisa. E o que acontecia, gente? Chegava no outro dia, eu ficava com a ressaca moral o dia todo. Sabe aquela tristeza? Porque aqueles que são escolhidos do Senhor, aqueles que Jesus chamou, não adianta teimar, meu irmão. Jesus vai te pegar. Não adianta tentar viver uma vida diferente. Ei, não adianta. Porque foi isso que eu tentei fazer. A rebeldia contra o chamado. Por causa das tentações. Irmão, tentação não é pecado. Você vai se sentir tentado. A tentação ela só vira pecado quando ela concebe um pensamento maligno. E através desse pensamento maligno você comete o pecado. Você concebe o pecado. Mas se a palavra de Deus ela está bem alicerçada dentro de você, quando a tentação vier, ela não vai passar de uma tentação. Jesus podia ser tentado? Não só podia, como foi. Foi a parte divina, o 100% Deus que foi tentado? Não. Foi a parte humana. Foi a parte humana de Jesus que foi tentada, mas Jesus tinha uma convicção tão forte do seu propósito, daquilo que Ele iria fazer nessa terra, que, irmão, proposta nenhuma enchia os olhos dele. Satanás apresenta o reino, e olha que legal essa comparação, porque os judeus pensavam que Jesus havia vindo para reinar sobre a terra. Sabe o que aconteceu, irmão? A gente vê nas histórias da Bíblia, a gente chega em Isaías, a gente chega lá na época do rei Saul, aí de Davi. Davi foi um libertador do povo de Deus. Sansão foi um libertador do povo de Deus. A gente tem vários nomes na história da Bíblia. E aí, por Jesus ser o filho de Davi, vir da descendência de Davi física, os judeus pensaram que Jesus seria um rei terreno. O que Satanás tenta Jesus? Exatamente naquilo que os judeus esperavam que ele fizesse. Mas Jesus havia dentro dele uma convicção tão grande daquilo que ele tinha alicerçado dentro de si, que ele não negociava os seus princípios por probabilidade nenhuma, porque ele tinha certa, firme convicção da sua fé. A parte que foi tentada de Jesus, meu irmão, repete comigo, foi a parte humana. A sua convicção humana era tão forte, que ele não peca. Se somos parecidos com Deus, irmão, nós também podemos rejeitar o pecado. Se o Senhor Jesus nos fez parecidos com Ele, a sua imagem e semelhança, você também pode vencer o pecado. Não com sua própria força, mas porque a palavra do Senhor nos garante que Ele morreu na cruz para levar sobre si todas as nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, por suas pisaduras nós fomos sarados. Ei, nós somos salvos pelo Senhor Jesus. Ele fez isso por nós. Qual o seu papel agora, meu querido? Que você se pergunta, e o que eu tenho que fazer? Cara, a Bíblia, ela é um extrato do caráter de Deus. A Bíblia, ela mostra exatamente, precisamente aquilo que você precisa saber sobre Deus. Ela não supõe, ela te dá uma certeza. Até que ponto a sua suposição humana vai sobressair sobre a certeza bíblica que Deus tem sobre nós. Por isso que a tentação, a gente fala sobre a tentação e a gente cita Jesus na tentação, porque o homem mais santo que pisou nessa terra, o que não pecou, foi tentado. Ele poderia ser tentado? A Bíblia fala que Deus não pode tentar e nem é tentado por ninguém. Aí você fala, poxa, mas entrou na contradição. Não, não entrou. Porque a Bíblia também, ela mistura, fala assim, no momento Paulo fala assim, acho que é em Coríntios, Paulo vai falar assim para os judeus, para aquelas pessoas, vocês mataram o autor da vida. Mas como que pode matar alguém que dá a vida? Essa mistura a gente entende que é o Jesus 100% homem e o Jesus 100% Deus. Ele era perfeitamente Deus e perfeitamente homem. Qual a sua parte que foi tentada? A humana.
que você carrega aí dentro de você, irmão? Humanidade. Você faz parte da humanidade. Jesus foi tentado no mesmo nível, grau que você. Jesus também sentiu fome, Jesus também sentiu sede, Jesus também sentiu tristeza. Mas isso não foi justificativa ou desculpa para que ele abandonasse o seu propósito. Jesus poderia descer da cruz, irmão, quando ele estava no seu momento de maior peso. Um peso emocional, porque ele havia sido traído por todos os seus discípulos, só havia João aos pés da cruz. Um peso físico, porque era doloroso. Um peso de humilhação, porque ele foi humilhado pelos soldados. Antes, ele havia curado um tal de Malco. O que ele havia curado, agora a sua equipe estava trabalhando para humilhar a Jesus, para lhe maltratar. Jesus sofreu, irmão, de tudo quanto é lado. Ele poderia descer da cruz? Poderia. Ele queria? Não. E é aí que nós precisamos pontuar, irmão. O que é mais importante para você? O que você quer, o que você pode? O que é mais importante para você, irmão? É fazer aquilo que você pode fazer ou fazer aquilo que você quer fazer? Porque a dinâmica ela se inverte um pouco. Deus pode todas as coisas, mas Ele não quer fazer tudo. Você quer tudo, irmão, mas nem tudo você pode. Porque existe uma diretriz que eu e você devemos seguir. Deus não quer que você negocie os seus princípios, porque é isso que vai nos diferenciar do mundo. Como eu estava falando, a minha vida, antes do Evangelho, antes de Jesus chegar e me transformar, eu tentava viver de acordo com a minha vontade, aquilo que eu queria fazer. E o problema de se apegar a isso é que a gente é carne, você é carne, você deseja coisa ruim, irmão, você quer coisa que não pode. Isso é normal, porque é o pecado que habita em nós que quer isso. Mas deixa eu te falar, irmão, existe uma promessa para aqueles que vão ao Senhor Jesus, que eles recebem não só a justificação pelos pecados, como também eles recebem uma instrução de vida, uma forma de viver, um jeito diferente, e esses são chamados de sal e luz da terra, os filhos de Deus. Esses são aqueles que iluminam o caminho de quem está perdido, e provoca sede naqueles que não têm mais posição nenhuma. Esses são chamados os filhos de Deus, e os filhos de Deus são aqueles que se posicionam firme diante da tentação tão frequente no nosso dia a dia. Você vai ser tentado, irmão, e fala para quem está do seu lado também que eu quero interação neste lugar. Você vai ser tentado. Agora repete para ele também, fica firme. Pecado, ele só vira pecado se no pensamento for concebido. Aí a Bíblia vai nos instruir no Salmo 119. Quer dizer, o salmista vai falar, isso serve de inspiração para nós, né? Escondi a sua palavra em meu coração para eu não pecar contra ti. Porque quando a tentação vem, irmão, a primeira coisa que você faz é o quê? É pensar. Ataca onde a tentação? Na mente. Por que fala coração, Rickson? O coração não é para bombear o sangue para o corpo? É, mas não é esse coração. Não sejamos ingênuos. Quando a Bíblia vai falar de coração, de alma, de entendimento, de mente, ela está falando da mesma coisa. É a sua parte que ninguém vê, parte imaterial. Amém? Pegou esse conceito teológico aí? Você tem uma parte imaterial que ninguém vê. Suas emoções. Isso é explicado pela psicologia demais. É o ego, o superego. Só não tem um alter ego, né? Ou tem? Tem não. Alter ego é trem de filme. Nós temos a nossa parte imaterial. Quando a Bíblia fala, escondi a sua palavra em meu coração, ela está falando, escondi a sua palavra onde ninguém vê. Onde não tem como você mostrar. Tem como eu te mostrar o sentimento que eu estou aqui agora, irmão? Não. Tem como você me mostrar o que você está pensando? Não, só você falar. E muitas vezes a gente não consegue descrever o que estamos sentindo, de tão imaterial que é aquilo que estamos sentindo. Uma pessoa que tem problemas de depressão, ela consegue explicar o que ela está sentindo?
Não, ela só consegue explicar a tristeza que ela consegue materializar. Algo faz ela triste, ela aponta, aquilo me fez triste. Mas ela não consegue apontar para o imaterial, onde ninguém vê. Ela não consegue explicar, olha, eu estou sentindo uma falta de dopamina no meu sangue. Ela não consegue falar isso. Isso ninguém entende. Esconder a palavra no coração, irmão, não é só pegar a Bíblia. Aí você abre o seu coração, faz uma operação. Você cola a Bíblia no coração aqui e fecha o tecido, sua camada de tecido epitelial. Irmão, não é isso. Não é isso. Tem alguém aqui que achava que era isso? Não. Não é só pegar a Bíblia também, irmão, e colocar ela no peito e ficar, oh Deus, faz entrar. Do mesmo jeito que estudar, não tem como você estudar assim, né? Coloca a mente no texto e fala, entra. Não vai entrar, irmão, por osmose não entra, não. Não entra. Sabe o que é guardar a palavra no coração? É os seus atos, as suas atitudes serem pautadas na palavra de Deus, sem que você precise consultar a Bíblia para isso. Veio uma proposta, ei, é do caráter de Jesus fazer isso? Não. Eu vou fazer? Não. Por quê? Porque Jesus não fez. Fugir da tentação, irmão, olha bem, a palavra diz, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Deixa eu te falar, irmão, Jesus não fugiu aqui da tentação, ele não fugiu da tentação, ele fugiu do pecado. A gente confunde, e a palavra diz o quê? Resistir ao diabo. Quem vai fugir de nós, irmão? É ele. Porque a minha própria Bíblia também garante que as portas do inferno, elas não prevalecerão contra a igreja. Não é o inferno que avança, não, é a igreja. O diabo tem poder de parar a gente não, irmão. Sabe o que o diabo tentou fazer com Jó? Ele tirou tudo de Jó, porque Deus permitiu, é claro. Ele tira tudo de Jó, tira a sua saúde, só não mata ele. Tira a sua saúde, tira tudo de Jó. Mas ele não entendeu que o tudo de Jó não era o tudo que ele tinha. Jó tinha uma convicção tão certa de quem Deus era, que na hora que sua mulher, que era um com ele, né? A esposa que era um com ele, era praticamente ele, vira para ele e fala, olha, você está acabado, meu filho. Amaldiçoa Deus e morre. Jó fala, minha filha, Deus não permitiu o bem, também não permitiria o mal? Glória a Jesus. Eu imagino que o diabo nesse momento começou a tremer as pernas, falou assim, meu Deus, como é que pode? Convicção, queridos. Se você tem uma convicção no seu coração, um ideal na sua mente, deixa eu te falar, irmão, nada te para. Dor física nenhuma supera a convicção guardada, escondida. A dor do pecado, a dor da tentação, ela é pesada. Nós vamos ler aqui, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo logo após ser batizado. Olha bem, Jesus passou 40 dias e 40 noites sem comer e teve fome. Qual a primeira coisa que o diabo tentou Jesus? Transforma essas pedras em pães. Vou repetir para você, irmão, dor física nenhuma supera a convicção interna que Jesus tinha. Foi só com Jesus. Foi não, é para você também, meu querido. Dor física nenhuma pode superar a convicção que você deve ter do Senhor Jesus dentro de você. Como a Bíblia mesmo fala lá no Sermão do Monte, Mateus 5, Mateus 6, aqueles que ouvem as palavras que eu ensino e as colocam em prática, são aqueles que edificaram a sua casa sobre a rocha, sopraram ventos, correram rios e não combateram aquela casa, porque ela estava firmada sobre quem? Sobre a rocha. Convicção. Deus não está nem afim do que você mostra para fora, irmão. Deus quer saber o que está dentro. Você pode estar como Jó. Como que Jó estava, irmão? À beira da sarjeta, roendo as suas chagas com um caco de telha. Quem olhava para Jó falava, esse aí desviou. Esse aí
E você fez alguma coisa contra Deus, como seus amigos fizeram, né? Ô Jó, alguma coisa você fez. Não, irmão, é Deus permitindo o mal. Convicção que Jó tinha, mesmo que ele estivesse na pior situação da sua vida, no pior momento da sua história, aquela dor física, a dor da humilhação, de todos os seus amigos verem ele do jeito que estava, ver como ele era e ver como ele ficou, e começar a acusá-lo de ter feito algo contra Deus, de ter pecado, você é pecador, não sei o que, se arrependa. Aquela dor física da humilhação, e já da humilhação de ter perdido todos os seus bens, toda a sua família, essa dor não foi forte o suficiente para fazer Jó amaldiçoar a Deus. Essa dor não foi suficiente para fazer Jó blasfemar contra Deus, por quê? Convicção. Deus quer que você estabeleça seu coração, irmão, convicção sobre o reino dos céus. Sabe o que vai te parar se você estiver bem alicerçado no seu coração quem Jesus é? Sabe o que vai te parar? Nada. Nada. Jesus com fome, 40 dias, irmão, 40 dias, 40 noites, ficar sem comer, faz isso para você ver. O que sustentou Jesus, irmão? 40 dias, 40 noites. Quem ficou sem comer foi o Deus? Deus homem ou o homem Deus? Qual a parte de Jesus que sentiu fome? A parte humana ou a parte divina? A parte humana, porque Deus não pode sentir fome. Deus não tem corpo, Deus é imaterial, Ele é espírito. Então qual parte de Jesus que sentiu fome? A parte humana. Pega em você aí, irmão. Apalpa a sua mão aí. Está sentindo isso aí? Está sentindo? Jesus também sentia. Está com fome aí? Quem tomou café hoje? Levanta a mão. Eu tomei só um cappuccino, irmão. Eu não vou falar para você que eu estou com muita fome, mas eu já estou tentando sentir o cheiro do almoço. Sabe essa fome que você está sentindo aí de, poxa, eu tomei meu cappuccino, era 8h15, 8h10. Tem o quê? Umas 2 horas que eu não como. Essa fome que eu estou sentindo, Jesus também sentia. 40 dias, 40 noites, irmão, você ficar 40 dias, 40 noites sem comer, a mesma fome que Jesus sentiu, você vai sentir. Agora você imagina ficar 40 dias e 40 noites sem comer. Você está no deserto, você acabou de ser batizado, você acabou de passar por um momento maravilhoso com Jesus. Uau, renasci. Aí Deus te leva para ser tentado, te coloca 40 dias e 40 noites sem comer. Aí qual a primeira proposta que vem? Transforma essas pedras em pães. Você está com fome, irmão? Eu como pedra. Não precisa nem transformar, eu comi a pedra, irmão. Minha areia lá do deserto, assim, parece uma farofa, entra para dentro e vai embora com tudo. O que Jesus fez? Olha bem, diabo de novo com a possibilidade, né, com a probabilidade. Ó, se você é o Filho de Deus, ordene que essas pedras se transformem em pães. Aí o que Jesus respondeu para ele? Travou? Jesus disse, trava estranho aí, pelo amor de Deus. Vai dar certo. Jesus, porém, respondeu, as Escrituras dizem, uma pessoa não vive só de pão, mas de toda palavra que vem da boca de Deus. Onde é que está isso, Rickson? Segundo minha Bíblia, Deuteronômio 8:3. Em vez de Jesus falar, uai, diabo, não é que você dá uma boa ideia? Como é que eu não pensei nisso antes? Ele fala, não, uma pessoa não vive só de pão, mas toda palavra que vem da boca de Deus, ou seja, o que Deus fala, vale mais do que comer. O que Deus fala, irmão, tem mais valor para a sua vida do que a alimentação. Como assim, Rickson? Irmão, alimentação é importante, é ou não é? Saco vazio para em pé? Tem que estar cheio. Alimentar é importante? Comer bem é importante? Tomar um suco de laranja, uma água sem gás, é importante ou não é? Jesus colocou as palavras que saem da boca de Deus num nível de importância maior que comer. Não, estou com fome, 40 dias, 40 noites sem comer.
Jesus perdeu peso nessa jornada no deserto? Perdeu, claro que perdeu. Como é que um homem fica 40 dias, 40 noites sem comer e não perde peso? As taxas de glicose no sangue, vitamina B12, esses trem assim, caiu? Caiu. A Bíblia fala, não, mas ele era homem. A gente não pode tentar divinizar a parte humana de Cristo, porque é nisso que consiste a beleza do Evangelho, irmão. Um homem sofreu o mais duro golpe por amor a nós. Então não vão tentar tirar a parte humana de Jesus, não, vão colocar a parte humana dele mesmo. Igual você tem corpo aí, ó. Outro ponto, né? Se Jesus ressuscitou, ele ressuscitou de alguma forma. Ele ressuscitou o quê? Um espírito? Não, um corpo. Esse corpo. Chega para Tomé, Tomé, pega aí, ó, na minha mão. Vem a marca dos cravos. Jesus foi um homem. Nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que vem da boca de Deus. Ou seja, você pode até comer, irmão, mas que a palavra que vem da boca de Deus tenha mais importância para você do que o alimento que você coloca na sua boca todo dia. Glória a Deus. Porque é isso que nos sustenta. Verso 5. Segunda proposta de Satanás para Jesus. Então o diabo levou a cidade santa até o ponto mais alto do templo. E disse, de novo, Satanás de novo, o diabo de novo, com a possibilidade, com a probabilidade. Ele nunca tem certeza de nada. Ele vem só, irmão, supor. E se você trabalha num caixa de alguma loja, e se você tirar só R$2 a cada compra que pessoas fizerem aqui? Não vai ter problema não. Irmão, a tentação de Satanás é só com probabilidade, com suposições. Se você pegar esse copo aqui de cerveja, esse copo de vodka, esse copo de uísque e beber tudo de uma vez, aí vem aquelas ideias malucas na cabeça, você fala, ai, minha cabeça doida, e faz. Deixa eu te falar, isso é o diabo, irmão. São suposições. Você entende isso? A tentação de Satanás, irmão, o diabo coloca a gente contra a gente mesmo. Porque ele não pode prevalecer contra nós, ele é um cão na coleira. Ele é um cão na coleira de Deus. Deus define se o diabo vai até ali, tentou Jó, pode ir lá. Não, agora você volta. O diabo fica calado e obedece. Jesus chegou na cidade, o demoniado gadareno fez o quê? Que temos nós contigo, Senhor Jesus? Dobrou a Jesus. Eu peço que não nos atormente. Quem está aí? A legião. Sai dele. A gente pode ir para aqueles porcos? Pode. Porque mais vale uma vida do que animal. Foi para os porcos se jogaram no desfiladeiro. O diabo obedece a Deus, irmão. E ele só faz aquilo que Deus permite. Então a tentação que Satanás coloca sobre você, em primeiro lugar, é uma suposição. Essa suposição só é concebida quando você desenvolve o pensamento pecaminoso e concebe o pecado. A tentação não é o pecado. A tentação é uma mera suposição de Satanás. E se você fizer isso? Se você é o Filho de Deus, suponhamos que você seja o Filho de Deus, né? Eu não sei se você é, mas se você for, salte daqui, porque a própria Bíblia fala, Ele ordenará aos seus anjos que o protejam, eles sustentarão com as suas mãos, para que não machuque em pedra alguma. O diabo citou Salmo 91, 11 e 12, irmão. O diabo conhece a Bíblia, miserável, né? Ele não só conhece a Bíblia, como ele joga a Bíblia contra o crente. Sabe o que acontece hoje, pastor? É um monte de crente interpretando a Bíblia errado. Está achando que isso é de Deus? É do diabo, meu amigo. É um monte de gente interpretando a Bíblia errado para se favorecer. Pessoas, para justificar o seu pecado, elas pegam a Bíblia sem contexto nenhum, colocam errado. Esses tempos mesmo,
conversando com a irmã na igreja aqui, que é amiga nossa. Ela chegou e falou: meu irmão falou que a Bíblia fala para beber. É uma passagem em Provérbios. Aí ele pegou assim, metade de um versículo, que falava assim: e bebendo não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí quando eu peguei, eu não precisei pegar contexto não, gente, porque eu, quando falo assim comigo, eu pego o contexto. Você quer vir discutir a Bíblia, você quer vir falar de alguma coisa na Bíblia, algum conceito na Bíblia, vamos olhar o contexto. Eu não precisei nem pegar o contexto, só peguei o começo do versículo. Está falando da vergonha de quem bebe e se embriaga. A pessoa pegou só a segunda parte para tentar justificar que podia beber a gente. Ô, bênção, viu? Repita comigo, irmão: não pega a Bíblia fora de contexto. Amém ou não amém? Porque fazer isso é fazer igual o diabo. Você quer ser igual o diabo, irmão? Não, então olha o contexto da Bíblia, já vou responder para você. Não adianta tentar usar a Bíblia para o seu próprio prazer, para a sua própria vontade, para a sua própria conquista, para justificar por que você pisa na cabeça dos outros. Ei, não pode. As Escrituras dizem: não põe à prova o Senhor teu Deus. Então o diabo cita a Bíblia, aplica a Bíblia da forma errada, interpreta a Bíblia errado, mas Jesus tem a firme convicção, porque a palavra está guardada em seu coração. Jesus responde na própria Bíblia. Mateus 7, Jesus respondeu: as Escrituras também dizem: não ponha à prova o Senhor seu Deus. Deuteronômio 6,16. O diabo cita a Bíblia para te tentar, irmão. Quer ver uma? Essa é famosa. Essa aí você vai falar: rapaz. Quer ver uma? A Bíblia fala só para não embriagar. Ai, meu Deus. A Bíblia fala só para não embriagar. Mas a Bíblia te manda andar na beira do precipício ou longe dele? Irmão, a embriaguez é esse buraco aqui. E você tomando uns goles sociais, é você andando na beira desse abismo. Você vai fazer isso? A chance de Priscila cair no abismo, que ela está lá do lado lá, é muito menor do que a minha, que estou andando aqui. Estou certo ou estou errado? A Bíblia fala só para não embriagar. Fala mesmo. E aí? Você vai andar na beira do precipício ou você vai fugir do precipício? Fugir, fala de fugir, pelo amor de Deus. Então foge do precipício, irmão, vem para cá, vai para o meio. Toma um refrigerante. Faz mal, mas faz menos mal. Não te embriaga, né? Não te deixa doidão da cabeça. Amém ou não amém? Porque não ponhamos à prova o Senhor nosso Deus, é o mesmo jeito. Não devemos pôr à prova. Não podemos tentar chegar num nível tipo assim: até aqui eu vou. A gente fica tentando estabelecer, irmão, Jesus nos libertou e a gente fica tentando estabelecer limite. Até aqui eu posso ir. Se eu beber mais um gole eu embriago. Aí você fica assim, no limite. Deus não quer isso não, meu amigo. Deus não quer isso, porque Ele te libertou para você ser livre. Você vai ficar andando nos limites do precipício, e aí? O centro da vontade de Deus, Deus tem um centro da vontade. Existe um centro na vontade de Deus. Você está andando no limite, irmão, deixa eu te falar, você não está no centro da vontade. O centro da vontade é ali, é longe dos limites. O limite te indica até onde você vai sem pecar. Mas você pode pecar a qualquer momento. Você vai confiar em ti? Você vai confiar em si mesmo? O que a palavra fala? Uns confiam em carros, outros em cavalos, outros na própria força. Mas eu vou confiar no Senhor, então vou para o centro da vontade de Deus. Não vou nos limites. Eu não preciso de limite, eu sou livre no Senhor. Eu tenho prazer na lei de Deus, nela medito de dia e de noite. Eu sou como uma árvore plantada junto a um ribeiro, onde as folhas não caem, tudo quanto fizer eu prospero, dou fruto na estação certa. Estou no centro da vontade de Deus. Você não quer isso não? Então para de andar nos limites da sua fé. Vai para o centro da vontade de Deus.
não põe à prova o Senhor seu Deus. E em seguida, o diabo faz uma última proposta a Jesus. Levou Jesus até um monte muito alto, lhe mostrou todos os reinos do mundo e sua glória. Eu lhe darei tudo isto, basta se ajoelhar-se e me adorar. Essa é a última proposta que o diabo faz. De novo, uma suposição. Em outras versões ela fala, se prostrado me adorares. Se. O diabo estabelece uma condição porque ele não pode fazer nada, irmão. Ele precisa de direito legal para agir na sua vida. Se você der espaço, condição, se você deixar a tentação se transformar num desejo pecaminoso, se você amar mais o mundo, mais as paixões desse mundo do que o Senhor, se, é uma probabilidade, irmão, uma condição. O diabo estabelece uma condição para você. Deixa eu te falar, irmão, não caia nas condições do diabo, porque não tem nada para te entregar. Sabe o que acontece quando você peca? O diabo ele trabalha como só um intermediador. Ele te apresenta a tentação. Quando você peca, você erra com Deus e o diabo fica lá, só nas tentações, só na bandeja. Você entende isso? O diabo só chega e te apresenta. Você cai na tentação e ele fica na dele. Aí vai tentar outra pessoa. Não, vou tentar outra ali, porque ele já caiu. Aí você entra em inimizade com Deus por causa de Satanás, por causa dos seus pecados, porque você quer. Irmão, vamos nos atentar para aquilo que a gente pode, para aquilo que a gente deve. A palavra do Senhor ela é tão rica em tanta coisa. A gente não precisa ficar focado só naquilo que a gente quer, aquilo que eu preciso conquistar. Não, irmão, se apegue naquilo que Jesus conquistou por você e vai viver sua vida suave com Deus. O diabo estabelece uma condição, e detalhe, onde que o diabo bate? No propósito. Qual que era o propósito de Jesus? Volta um para mim, por favor. O diabo mostrou a Jesus todos os reinos do mundo e sua glória. Ele mostrou lá as grandes estradas de Roma. Ele mostrou um dialeto perfeito da Grécia. Ele mostrou os camelos lá, descendentes de Jacó, aquele tanto de coisa legal. Ele mostrou aquela tenda, o camelo 0 quilômetro, né? O camelo da Hyundai, top. Mostrou para Jesus casa própria, sem pagar financiamento, de 360 meses. Olha, está pago ali, ó. Eu vou te dar isso tudo, para você reinar. Basta o quê? Verso 9. Eu lhe darei isso tudo, se você se ajoelhar e me adorar. Qual que era o propósito de Jesus, irmão? Jesus é o quê? Ele é rei dos reis, Senhor dos senhores. O rei dos reis ter que se dobrar para Satanás para ganhar coisa na terra? Não. Qual era a firme convicção de Jesus? Eu já tenho tudo que eu preciso em Deus, eu estou com fome aqui, eu já fui levado para um lugar, já fui levado para outro, já recebi uma proposta, já recebi outra proposta, já usaram a Bíblia errado contra mim, mas deixa eu te falar, ainda que demore 1, 2, 3, 4, 20, 30, 33, 42, 50 anos, eu tenho uma firme convicção, e eu estou alicerçado sobre a rocha. Aí Jesus perdeu a paciência, sai daqui, Satanás. As escrituras dizem, adore o Senhor seu Deus e sirva somente a Ele. Adore o Senhor seu Deus e sirva somente a Ele. Você quer entender, irmão, como que Jesus falou essas coisas? A palavra estava tão alicerçada em seu coração, não a história, mas os princípios. Deus não quer que você saiba a história da Bíblia só não, meu amigo. Sabe quando é para você aprender a história da Bíblia? Quando você é criança. Quando eu era criança eu aprendi. Davi e Golias, Noé, a Arca de Noé, Adão e Eva,
aprende sobre Moisés, que abriu o Mar Vermelho. Olha, maravilhoso. A gente aprende sobre Jesus, o bom samaritano. A gente sabe dos 12 discípulos. A gente aprende sobre a cruz. A gente entende a história. Mas deixa eu te falar, irmão, nós que somos maduros, mais maduros na fé, não só a história, porque a história você já conhece. Você já sabia dessa tentação de Jesus aqui. Você precisa aprender o princípio. O que Deus quer passar para mim? O que eu preciso aprender disso aqui? Em primeiro lugar, obedecer a Deus é mais valioso que comer. Segundo lugar, o diabo pode vir me tentar, tentando me fazer aplicar a Bíblia de forma errada, mas eu não posso fazer isso. A Bíblia fala o que ela fala e o contexto diz tudo. E em terceiro lugar, eu não posso me dobrar para Satanás se a promessa quem me fez foi o Rei dos Reis. Eu não posso me dobrar para Satanás se a promessa que me fez foi aquele que é o Senhor dos Senhores. Jesus tinha isso bem alicerçado em seu coração. Você também pode ter isso alicerçado hoje. Então, meu irmão, a gente passou pela tentação do deserto. E eu quero que você entenda que a tentação ela não é o pecado. Que a tentação, ela não é capaz de te derrubar. E a grande verdade, que a palavra vai dizer lá em Coríntios, eu acho, ou Romanos, que nós somos tentados pelos nossos próprios desejos. Irmão, eu não vou desejar ter um cavalo de raça, porque eu não tenho nem fazenda. Eu não vou desejar, sei lá, ter um avião agora, porque eu não tenho um aeroporto para pousar, eu não sei como que faz, eu não sei quanto que paga, então eu não sou tentado a isso. Mas talvez nós não sejamos tentados em grandes coisas, mas nas pequenas, de acordo com a sua realidade. Talvez você não seja tentado na mesma forma que eu, por quê? Porque você só vai ser tentado por aquilo que você quer. Basta saber se aquilo que você quer é lícito. Basta saber se aquilo que você quer é o que Deus quer também. Deus quer que você viva uma vida largada, se embriague, caminhe uma vida toda desregulada? Não. Deus quer que você peque? Não. Ele não mandou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna e seja justificado? Fez isso? Fez. Deus quer que a gente peque? Não. Você vai ser tentado por aquilo que você quer. E que é muito claro. Jesus, Rei dos Reis, iria reinar não sobre a terra, mas sobre o céu. Em alguns momentos Jesus fala: eu não sou daqui não, meu querido. Aí está todo mundo chorando porque Jesus vai morrer. Jesus vai ser crucificado. Jesus, lamentem por vós. Chora por mim não, chorem por vocês. Lamentem por vocês, porque o meu reino não é esse. Aí chega lá, eu acho que é Filipe que chega para Jesus e fala: Jesus, mostre-nos o Pai. Aí Jesus fala: como assim, moço? Você está doido? Você não entendeu até hoje que quem vê o Pai vê a mim? E eu sou um com o Pai? O reino de Jesus, irmão, ele não é terreno. Ele não é terreno. Ele é espiritual, por isso ele é soberano. Quando o céu e a terra passar, porque tudo passa, quando os céus e a terra passarem, só permanecerão as palavras de Deus, só permanecerão os princípios de Deus. E quando o céu e a terra passam, geralmente é quando a gente morre. Passou, acabou. O que vai permanecer? A palavra de Deus, uma comprovação da eternidade na Bíblia. O que vai permanecer? Os princípios. Como é que você andou nessa terra? Você andou convicto e firme daquilo que você queria fazer no Senhor? Ou você viveu uma vida largado, sem se preocupar com o dia de amanhã? E fala: não, deixa para mais uns anos, eu vou para Jesus. Quanta pessoa nova está morrendo aí, cara? Quantas pessoas de 20 e poucos anos morreram de Covid? Onde que essas pessoas imaginaram que ia vir uma doença letal, ia jogá-las no hospital, elas não conseguiam nem pensar, daqui a pouco estava entubado e morreu? Quantas?
Teve tempo para pensar depois? Não. A conversão, ela é intencional. Caminhar com Jesus é intencional. Não é você falar assim, eu vou na igreja, eu caminho com Jesus. Caminha não. Caminha não. Você é um mero frequentador da igreja. Mas Jesus não quer que você seja um mero frequentador. Jesus quer ser aquele que vai te dar a direção para a sua vida. Jesus quer ser aquele que conduz os seus passos. E quão maravilhoso é viver sendo um discípulo de Jesus nessa terra. Porque a gente tem a promessa. O que te garante, irmão? A Bíblia fala que o Espírito Santo ele é o penhor da nossa herança. Se nós temos o Espírito Santo, quando chegar diante de Deus lá, a gente vai falar, Senhor, eu estou com o Espírito Santo. Aí Deus vai olhar e falar, tudo bem, então entre aqui no gozo do seu Senhor, no descanso eterno. Entra aqui comigo. O Espírito Santo, irmão, vai ser a prova. E o Espírito Santo só vem sobre aqueles que decidem caminhar com Jesus mesmo, que aceitam Jesus, são batizados em nome de Jesus e mudam a sua vida, têm uma vida de retidão agora diante do Senhor. Vai ser esse Espírito Santo que vai te garantir o céu. Posso ouvir um amém por isso? Vai ser o Espírito Santo do Senhor que vai nos garantir o céu, mas só vão receber o Espírito Santo aqueles que não se sujeitarem a esse mundo, aqueles que não adorarem a Satanás e as suas tentações. O que diz o Salmo 24? Salmo 24. Olha bem que isso aqui é promessa para crente, irmão. A terra e tudo o que nela há são do Senhor. O mundo e todos os seus habitantes lhe pertencem, pois sobre os mares ele a edificou os alicerces da terra e sobre as profundezas do oceano a estabeleceu. Quem pode subir ao monte do Senhor? Quem pode permanecer em seu santo lugar? Somente os que têm mãos puras e coração limpo, que não se entregam aos ídolos e não juram em falso. Eles receberão do Senhor a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. São esses os que te buscam e adoram em tua presença, ó Deus de Jacó. Quem permanecerá no santo lugar do Senhor? Somente aquele que for limpo de mãos, puro de coração, não sujeita a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Este receberá do Senhor a bênção, a justiça do Deus da sua salvação. É promessa para a gente, cara. Isso é promessa para mim e para você, meu querido. Permanecer no monte é o lugar onde Moisés nunca queria ter saído. Permanecer no monte com o Senhor Jesus é o lugar onde Jesus não queria ter saído. Permanecer no monte é o local onde Deus se manifesta a nós e nós ficamos cada vez mais conhecidos dele. Permanecer no santo lugar, irmão, nem sempre no nosso dia a dia a gente consegue fazer isso, até mesmo porque a gente tem trabalho, a gente tem família, a gente tem amigos, a gente tem escola, a gente tem faculdades. Nem sempre a gente permanece nesse santo lugar, é por isso que a eternidade vai ser um eterno monte, onde a gente vai permanecer no santo lugar de Deus, com condições. Você está pronto para ir para o céu, irmão? Está pronto? Está tudo ok aí? Jesus voltar hoje, você vai subir com Ele? Se você tem dúvida dessa resposta, comece a repensar o que você faz, suas motivações, aquilo que você busca, aquilo que você procura. Porque a promessa, ela depende única e exclusivamente do seu emissor. Irmão, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Eu posso fazer uma promessa para você e não conseguir cumprir, porque eu sou homem e falho. Mas a promessa que Deus faz, ela depende somente dele. Ele vai falhar? Não. Ele é filho do homem para mentir? Não. Filho do homem para se arrepender? Não. A promessa que ele fez, ele cumpre. Pode glorificar a Deus por isso? Está comigo? Diga amém, irmão.